Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um programa da Lancei Essa. Hoje aqui recebendo um colega empreendedor de Brasília, uma GovTech que está trazendo transparência para o setor público. A gente vai falar sobre a jornada dele, vai falar sobre os desafios, sobre rodada de investimento, sobre mercado e sobre futuro. Eduardo, muito prazer. Prazer é meu, querido. Conta pra gente, irmão, quem é você rapidinho e por quê? Qual é a dúvida que você está resolvendo? Então vamos lá. Sou o Edu, sou um dos fundadores do Data, sou cientista político, né, também de formação. Programo também, de vez em quando, mas não como o pessoal lá, né? Hoje eu já não toco mais em código. E a dor que a gente está resolvendo é o seguinte, os nossos clientes eles têm uma dificuldade muito grande de ter informações e dados governamentais centralizados para tomada de decisão. Então, algo que dê oportunidade de negócio ou algo que eles têm que evitar por causa de um risco de negócio. Então, essencialmente, é isso que a gente faz no Datapolis, né? Sendo bem rápido. Assim. Bem rápido. Então, eu queria que você dissesse pra gente assim, por que você criou a Datapolis? Especialmente você, Edu. Vou resolver esse problema. Eu vou resolver esse problema. Não, na verdade, assim, isso mistura um pouco, vou estender assim, a minha jornada, mas quando eu estava terminando o mestrado em ciência política, acabou que eu tive um contato muito grande com pessoas que lidavam e precisavam de dados públicos, principalmente no Congresso, um público focado muito em relações institucionais, né? O pessoal do lobby, né? E havia uma necessidade muito desses dados legislativos de uma forma mais estruturada, né? Então, ainda estava começando a questão, estava solidificando mais a questão de dados abertos da Câmara, o site da Câmara estava se tornando um dos melhores sites legislativos do mundo, né? Com a maior quantidade de informações em tempo real que estava acontecendo. E a gente percebeu que faltava um local onde você centralizasse não só a Câmara dos Deputados, mas de outras informações que são necessárias para o dia a dia de uma empresa, de um setor de regulatório, de relações institucionais, para ele enxergar para onde que está indo o governo, né? Que essa é a função do profissional de relações institucionais. E nesse contato que eu tive com colegas, eu comecei a fazer alguns testes, né? Eu tenho um passado mais em métodos qualitativos e quantitativos, né, no mestrado. E aí, cara, eu acabei criando fui fazendo uma pesquisa junto com alguns colegas do CEFOR, do Centro de Formação, né, um colega que eu tenho lá até hoje, tem um carinho muito grande, que é o Nivaldo Ferreira. E aí a gente começou a entender o que eles estavam tendo de dificuldade nesse survey que a gente fez, a gente começou a entender e a partir disso eu tive uma ideia de falar, como é que eu resolvo isso daqui? Aí eu fui e fiz um protótipo bem, assim, visual, assim, um MVP, hoje eu sei que era indo para um concierge ali, que o pessoal fala e tal. E aí eu apresentei isso e teve enfim, um profissional que falou, cara, quanto que eu pago por isso daí, eu preciso dessas análises, quanto que você cobra? Aí eu parei e falei, então é estranho. Isso porque na época, meu computador nem aguentava fazer as análises. Eu, para fazer o primeiro perfil lá, foi vendo fidelidade parlamentar, uma coisa assim, demorou horrores, assim, meu Maczinho lá sofrendo, uns 3 dias fazendo. Mac, que normalmente tem um poder de processamento um pouquinho mais forte. Porque o meu já era mais antigo, mas assim, consegui, assim, gerei e tal, e acabou que eu falei, poxa, isso aqui tem uma oportunidade, né? E isso foi em, 2015, não foi imediatamente que eu tive, assim, gerou a ideia da empresa, mas eu falei, olha, isso aqui é interessante. Só que disso, da ideia, e até você realmente executar a ideia, foi um passo muito longo, demorou 2 anos para mim, sozinho. Eu já tive uma tentativa de ser empreendedor antes, não é a primeira vez, fiz curso do Sebrae, mas é difícil você tirar do papel alguma coisa. E também ter a coragem de se jogar 100% em cima disso, que eu fui largando, enfim, larguei minha carreira profissional, que eu era mais acadêmico, né, era professor acadêmico, e aí eu joguei de cara nisso, né, eu falei, não, eu tenho um prazo, mas eu vou tentar. E aí, quando eu fui tentar, já era ali para meados de 2016, final de 2016, eu fiquei sabendo que eu ia ser pai também, então foi uma coisa meio... Daquela movimentada. Deu um sacode desesperador. E aí eu entrei no processo eu falei, não, eu tenho que botar à prova o que eu sei. E aí eu entrei no processo de aceleração, que veio pra cá, foi uma coisa, cara, assim, não teve mais uma coisa assim, que foi o BSB, Lemonade BSB 08, que foi um processo
uma pré-aceleradora de Minas Gerais, que eu nem sei como é que ela está hoje, mas ela já chegou a ser considerada uma das 20 melhores do mundo de pré-aceleração. Não é aceleração de startups, mas é uma pré-aceleração. Ele pega a ideia e faz o cara tentar construir a ideia. E a gente passou rodadas, assim, foram 3 meses, tinha que formar o time. Foi aí que eu conheci o meu cofundador, que foi o Ícaro, conheci o Jumps, né, que você conhece também, né, o André Giampaolo. E fui montando a equipe ali durante esse programa, entendeu? E ali a gente foi validando e sobrevivendo ao evento, né? Durante uns 3 meses. Aí terminado isso, aí a gente realmente tinha uma ideia de terminar o MVP. E aí a gente, acho que foi julho de 2017, a gente teve um investimento anjo, que foi o primeiro investimento anjo. E aí, a partir daí, cara, em 2018, a gente demorou uns 6 meses aí, de 2017, julho de 2017 até 2018, com esse investimento. Em 2018, a gente conseguiu o primeiro contrato. Que a gente não tinha terminado. O MVP mal funcionava, cara. Era um negócio assim, você clicava, travava tudo. Era um negócio horripilante, assim. A tecnologia, aquele friozinho na barriga de, não, meu computador funciona. O Ícaro deve, quando veio isso aí, quando a gente testou na frente do cliente que fechou com a gente lá, cara, não podia clicar em vários lugares, entendeu? Foi um negócio muito doido, assim. Mas a gente vendeu e pagou 2 anos adiantado. Foi um negócio, assim, muito, muito diferente. E aí, a partir daí, virou história, né? A gente foi crescendo e... 2018. 2019, a gente conseguiu mais clientes. Em 2017, você já tinha um CNPJ? Já. Contato social? Sim, já tinha tudo. Porque o Lemonade, e aí sim, a importância de um sistema de pré-aceleração realmente decente, sabe? A gente teve assistência jurídica, a gente teve assistência de lapidação da ideia, a gente teve validação de mercado, a gente teve que correr atrás para tentar os primeiros contratos. Como o meu caso era B2B, era diferente, tinha muitas iniciativas, por mais que o programa fosse focado em Legal Tech na época, mas o nosso modelo é muito B2B puro. Então é muito difícil, durante um programa, você conseguir fechar um contrato. 3 meses. Foi fechar... De 3 a 6. A gente fechou o contrato, esse que eu te falei primeiro, mas a gente conheceu... Era um dos mentores, inclusive, entendeu? Mas a gente só conseguiu fechar um tempo depois, meses depois, né? Então, assim, foi importante porque a gente já saiu dali, cara, com a estrutura toda já elaborada e com puta rede de mentoria, entendeu? Inclusive, o meu mentor, até hoje, vou até mandar um abraço para ele, que é o Luiz Gustavo, que tá na FDS Advogados. Já, olha aí. O Guga é meu mentor, meu conselheiro, meu amigo, foi responsável pelo meu investimento, cara, pra você ter uma ideia. Ele é um cara que fomenta, né? É absurdo. De jovem que empreende. Exato, sempre foi. E, cara, esse programa foi isso, quer dizer, foi uma rede de contatos com pessoas extremamente qualificadas e que, cara, gerou e foi pra... Ele é meu conselheiro da empresa, tá? Ele é conselheiro do Data, né? Então, assim, ele que cuidou toda da parte legal do Data até hoje, assim, né? Praticamente ele que sempre tá cuidando. Tem uma galera aqui, o pessoal do Cidadania foi que também Sim. É próximo dele. Sim, os caras são foda, né? Aquele ali é fora de régua. Foi o Fauler que veio aqui também. Mas aí, beleza. Aí você foi lá, criou o MVP, vendeu para o seu primeiro cliente, ali em meados de 2018. E aí, a partir daí, cara, foi Hustle, né? Quantas rodadas de investimento? Só essa anjo lá atrás? Então, aí eu fiz essa anjo, foi em 2017, tá? E para os que estão olhando, não é tão bonito assim não, foi minha mãe, tá? E aí, de 2017, a gente veio crescendo, né? A gente conseguiu o primeiro cliente, né? Ali para 2018. Veio o Hustle, o processo de Hustle ali de 2018. Aí, final de 2018, a gente começou a ter os primeiros clientes mesmo. 2019, engrenou. Aí, em 2020, quando a gente realmente... Pleno crescimento, aí deu ali janeiro, a gente, caraca, estamos fechando fevereiro, março, Covid, pum, explodiu. Aí foi complicado. Mas assim, nessa época a gente já estava falando com a Cedo Capital e foi importantíssimo ali naquele momento. Eles sabiam desse momento que começou a pegar várias empresas, né? O Alessandro também já veio aqui. O Ale também já veio aqui? Pronto, então você já tá em família, já tá, conhece todo mundo já. O Bruno veio não, né? Bruno, só o Ale ou o Bruno? Não, só o Ale. Só o Ale, tá bom. E aí o Ale, cara, assim, e quem trouxe o Ale foi o Gustavo. Né, o Guga que reapresentou, porque ele já conhecia a gente lá no BSB, e nas conversas e tal decidiram, né, investir e tal, e aí a gente conseguiu, e foi muito importante nesse momento, porque no fundo foram todos que eu conheci lá no processo de aceleração, foi uma coisa muito
E o Ale sempre vinha acompanhando a gente, na verdade, também, né? Então o Guga, ele só juntou as peças ali, ó, acho que tá no momento, pai, deixou e foi, né? O Guga também tava, enfim, mudando ali saiu de um escritório, foi para outro, ele só juntou as peças e deixou acontecer, né? E foi muito importante, porque nessa época, cara, foi foda, né? A gente perdeu 40% de receita ali, né? Foi destruidor, assim. E o investimento foi importante, porque a gente não teve nenhum tipo de abalo. Você consegue falar números de investimento da época? Posso, né? A gente teve 1,5 milhão de investimento na época, né? Então a gente geriu muito bem. Tanto é que a gente não só geriu no prazo que a gente deveria gastar, a gente ainda sobrou desses 1,5, 1,5, ainda sobrou 500 no final, entendeu? Pois. Porque o processo a gente já foi chegando no break-even ali, né? Aí a gente começa aquele processo startup, vai break-even, desce um pouquinho, break-even, porque você vai investindo, né? Então a gente sempre teve essa noção financeira muito forte também, tá? Que veio advir também do processo de aceleração, o meu conhecimento que eu tive, aprendi no Sebrae lá atrás, no Empreitec lá atrás, entendeu? Então toda essa informação é importante. O Data nunca teve conta misturada, minha conta nunca foi, ou conta dos founders misturava com a empresa, que isso é muito comum, acaba vendo uma bagunça, né? Então, sempre do dia zero, nunca foi, entendeu? O dinheiro do data, o dinheiro do pessoal é dinheiro pessoal. Né? Nunca tocamos em nada. E aí, cara, foi uma situação muito boa. Mas, assim, perdemos 40% em um ano, julho de 2020 a 2021, a gente recuperou, entendeu? E aí, desde então, a gente vem crescendo. E se adaptando, né? O tempo inteiro testando modelos com cliente MVPs internos, pesquisa de grupo com cliente, etc. Para a gente ver onde é que a gente está conseguindo chegar no nosso market fit, né? Onde a gente vai ter a maior escala com o menor custo ali possível, né? Você entende que hoje a Data Policy já encontrou o Product Market Fit? Eu acho que agora sim. Inclusive, a gente, nessa fase que a gente está agora, é mais de tração mesmo. Né? A gente está começando a entrar numa fase de tração em que a gente já entende bem assim realmente o mercado, né? Não é ego falar isso, a gente entende, né? Tudo pode mudar, tá? Mas assim, a gente já entendeu como é que está funcionando e agora o que a gente está terminando de construir as estruturas para realmente ter o primeiro degrau para ganhar a atração suficiente que a gente está querendo, né? Então essa é a ideia, mas nisso aí, Data Policy de CNPJ já tem 8 anos, né? Mas é porque o nosso modelo é muito complexo de negócio, tá? Não é são vários decisores, uma solução que não é simples, straightforward, né? Não é direto, entendeu? Ela tem várias camadas para realmente chegar numa solução ideal ali para nossas personas ideais, entendeu? Então esse é o grande desafio que o Data teve nesse período todo, né? Então, falando em Product Market Fit, a gente está falando de 4 pilares, né? Tem o ICP, aí pode falar sobre o ICP, tem o modelo de negócio, você acabou de falar do modelo de negócio, tem o canal que você entrega, e o serviço, né? Então, o produto, o ICP, o canal e o modelo de negócio. Tá. Como é que você visualiza hoje? Quais são esses 4 pilares? Pelo fato de encontrei o PMF, por quê? Nosso ICP é isso, nosso modelo de negócio é B2B e tal, para esse público por intermédio desse canal de vendas. Então, o nosso modelo de negócio é um modelo por assinatura, né? E hoje, a gente tem o nosso ICP, na verdade, as nossas personas, né? Vou colocar mais em termos de personas aqui, porque eu acho que fica mais fácil, né? Porque eles se diferenciam, tem as idades diferentes, mas vou dar uma condensada. Então, a gente são os profissionais, são as áreas, né? Então, a gente vende para o jurídico, compliance e relações institucionais. Essas são as 3 personas. E elas normalmente se dissolvem em nomes diferentes nas estruturas das empresas, tá? ou associações, tá? Então, essas 3 personas, como é que a gente está atacando elas, né? Primeiro, a gente entende se elas têm uma necessidade de monitoramento, né, de monitoramento de qualquer coisa de mudança regulatória ou política que são importantes para elas, né, que afetam o negócio delas. Então, a gente tem uma ideia exatamente de quem é e do valor mínimo de receita que elas têm que ter para isso. Então, a gente já faz uma linha clara de quem a gente vai atacar.
E agora, o nosso canal de vendas hoje é muito B2B outbound. A gente tem um processo inbound, mas ele não é o principal, a gente está crescendo mais, porque para a gente, para uma venda B2B, é muito mais difícil você vender pelo inbound ainda aqui no Brasil. É uma questão mais culturalmente acessível você ainda ter uma pessoa que está ligando e você conseguindo falar com essa pessoa. Vindo de forma de marketing, para a gente, no nosso caso, tá? Não é tão ainda salutar, por mais que a gente agora esteja entendendo melhor como é que o inbound vai se encaixar nisso. Então, hoje, para você ter uma ideia, a gente prospecta 1.500 CNPJs por mês. Tá? A gente tem uma máquina de venda, tá? A gente tem lá 3 SDRs e um closer, né? Os SDRs prospectam 1.500 e a gente tem um funil de venda certinho que a gente sabe quanto que vai dar no resultado ali, quantas empresas a gente vai fechar, quantas vão testar e quantas vão fechar, né? Mas isso significa que prospecção ativa. A gente vai mandar e-mail, a gente vai falar pelo LinkedIn, a gente vai ligar para a pessoa. Então, um time processa 1.500 CNPJs por mês, para você ter uma ideia. Tá? Sei lá, 20, 40 milhões né, no Brasil. No Brasil, então a gente recicla, né? E assim, é nichado, né? Porque a gente sabe que a gente tem ali mais ou menos, hoje a gente tem uma noção que são 1.200.000 CNPJs que têm essa capacidade e aderência com o que a gente está vendendo. Então, evidentemente que a gente tem... então. Exatamente. A gente começa a ciclar, né? O nosso time começa a ciclar pelo esse canal de venda que a gente tem. A gente está testando outros modelos de canais de venda hoje, fazendo alguns eventos, né? A gente está tentando outros canais de venda de uma forma que a gente consiga facilitar ali pro time nessa aquisição de leads, né? A gente falou sobre o teu PMF. Uhum. Tá aí exatamente o processo todo, como você entrega, como você faz. Agora, pensando na jornada do teu usuário, o pessoal do marketing vai adorar esse processamento. Chegou lá o vendedor, identifiquei a dor, implementei a solução. O que esse empresário vai ter como proposta de valor, como um serviço entregue para ele? Então, hoje, o que acontece? O Data, nós temos um sistema, né? Então, nós somos um SaaS, obviamente, mas a gente gosta de falar que antes de gerar SaaS, que é o software como serviço, a gente gosta de falar que o modelo do Data hoje ele mudou um pouco, que ele é serviço como software. Depois, pedir para o pessoal dar uma olhada nisso, porque essa é a tendência como está acontecendo. Eles estão falando que o SaaS entrou não é num declínio, mas numa mudança de percepção, né? O serviço tem que vir antes do software. Né, no SaaS, tem uma tendência muito forte que está acontecendo. Isso no nosso se classificou muito bem. Então, a partir do momento que o nosso cliente ele entra no Data, o time de venda fez ali, primeira coisa que ele vai fazer, ele vai ter um encontro que a gente chama de kickoff, né, em que a gente vai ter um alinhamento, não só que o time de venda vai estar presente, mas a gente vai ter pessoas do elemento do time de política pública que a gente tem, porque é um setor de política pública que faz isso, porque para entender o que a gente faz é o setor de política pública, então a gente tem um setor de política pública para isso, e ali a gente vai estabelecer os parâmetros. Quais são os parâmetros? O que você precisa monitorar? A primeira coisa. Quais são os estados, quais são as fontes de dados que você precisa monitorar, das mais de 1.200 fontes de dados que a gente monitora hoje do governo, tá? De esfera federal, estadual e municipal. Então, o que é que precisa ser setado? Quais são os tipos de relatório que você está precisando ser entregue? Então, a gente vai atrás daquele momento wow. O que você precisa com a nossa ferramenta, a nossa solução, né? O nosso serviço de solução, o que você está precisando para você entregar lá para o seu diretor ou para uma reunião, o que você está precisando efetivamente. Se ele não tem isso especificado, a gente vai ajudar a construir com ele, porque às vezes o cliente, muitas vezes, ele tem a dor, mas ele está perdido ainda, porque ele é novo, ele é júnior, ele ainda não tem a visão toda, e aí a gente vai configurando isso na ferramenta, e aí a gente tem um processo. Essa reunião, aí temos o treinamento que dura mais ou menos 1 semana, 2 semanas, depende da agenda do cliente, são mais ou menos uns 4 encontros. Olha como é que é pesado
o nosso a implementação, entendeu? Isso é uma das coisas que a gente tem trabalhado. Então, a gente tem essa parte de implementação e depois a cada... primeiro encontro de feedback é 60 dias e depois a gente vai aumentando isso, mas em constância a gente está falando com o cliente sempre a cada 3 meses. E aí a gente acompanha o nosso cliente no uso da ferramenta e no uso qualitativo. O que seria esse uso qualitativo? A gente percebeu o que ele está realmente gerando de relatório, etc., ver se houve uma queda disso. Então, o time de sucesso de cliente, do pós-venda, ele está o tempo todo fazendo isso. Lembra que eu falei da Beth? A Beth é diretora de sucesso. Legal. Porque ela tem essa experiência, porque ela veio da Politec, da Caixa, ela lidava com o usuário, né? Então, era... Então, qual que é a principal transformação que você entrega, que a Data Policy entrega quanto transformação para o cliente que usa a solução de vocês? A coisa principal é ele conseguir ter em um único local todas as informações centralizadas e geração de relatórios acionáveis para ele tomar a decisão dele. Então ele tem que ter essas fontes todas juntas, de uma forma simples e prática, porque na fonte de dado bruta ela é terrivelmente complexa. Então a gente traduz isso, ele vai colocar várias fontes diferentes, legislativo, executivo, dados de agência regulatória, eventos, agenda de ministro, ele vai colocar tudo isso num lugar só, para depois ele conseguir gerar os relatórios de forma de um clique. Um clique ele vai conseguir gerar o que ele precisa. Caso ele tenha algum problema nesse processo, o nosso time consegue gerar algo para ele também, que aí já entra o time de suporte. De uma forma bem simplificada, é bem isso. Então, o meu cliente ele precisa ter em um único lugar essas informações centralizadas. Primeiro passo. Segundo, ele conseguir extrair coisas simples dali para conseguir mostrar isso de uma forma traduzida para outras pessoas para dentro da estrutura da empresa ou da organização. É isso. Esse é o ponto que a gente precisa. É isso que ele tem que ver. Ele tem que olhar aquilo e entender onde está o risco dele, a oportunidade dele, dentro desses dados centralizados, desses relatórios. É isso que a gente faz. Então, a forma como você está me falando é como se você tivesse desenvolvido algoritmos personalizados seus. E aí, se a gente colocar na realidade do momento, inteligência artificial, é como se você tivesse desenvolvido o início de uma inteligência artificial. Foi. A gente teve essa doideira mesmo. Agora, com inteligência artificial bombando, quanto que isso impacta positivamente na operação da Data Policy? Cara, encurtamento de processos que a gente tem, principalmente em questão de desenvolvimento de aplicação, porque aí a corta todo aquele processo longo que você tem que fazer. Não que ela vai fazer para você, eu tô falando que é porque ela já consegue dar o output muito mais fácil. E o segundo ponto é quando a gente coloca isso em contato com o nosso cliente, cara, a gente está conseguindo gerar esses relatórios que eu acabei de falar para você, muito mais acionáveis, muito mais traduzidos, muito mais humanizados, e isso tem ajudado muito. Lá atrás, quando a gente começou, a inteligência que a gente criou de conexão regulatória, até a Lili estava falando contigo aqui antes de eu chegar, era uma coisa muito bruta, muito robusta, né? A conexão regulatória que a gente estava conectando projetos de lei com legislações e atos do executivo com outros atos. Então, a gente tem isso. Só que são formas de algoritmo. A gente, quando começou a construir mais do que isso, processo de sugestão também, né? O que um usuário segue, ele sugerir outras coisas que é importante para ele, que impactam a mesma legislação, o mesmo ato do executivo monitorado, as mesmas projetos de lei que ele segue. Mas aí, quando vem a inteligência artificial, isso... a gente está refinando todos esses processos. Então, hoje o Data está passando por um processo interno de IA absurdo, assim. Geração de relatório, de sugestão para o cliente, e outras questões também, assim, de praticidade da ferramenta, de busca de informações. Então, hoje a gente está passando por essa revolução de IA, assim, no Data, mas, de novo, não é porque veio IA. Já a gente foi extremamente conservador com isso. Porque quando estava no boom do IA, todo mundo, não, vou fazer IA, até os investidores, vamos botar IA nisso daí, eu não sabe nem como, né? Põe aí, né? Não, assim, a gente realmente teve o tempo, primeiro, para os modelos de IA se sedimentarem mais, então essa primeira onda agora, ela tá mais calma, né? Vai vir uma segunda, mas a gente vai estar mais preparado para ela. E outra, a gente teve que falar diretamente com o cliente várias vezes. Tá, beleza, a gente vai colocar IA onde? Para quê? O que isso vai impactar para o meu cliente, entendeu? O que para ele é? Aí a gente viu concorrentes colocando, cara, uns negócios assim que até assusta, porque é muito complexo. A gente foi para a elegância.
A gente foi para simplicidade. A gente quer com um clique que ele consiga resolver aquele problema dele. Então, não precisa ter muita coisa, configura, faz o agente, não. A gente realmente está pré-programando coisas ali que a gente entende, cara, você quer o relatório dele? Tudo bem, então a gente vai fazer o relatório gerar para você desse jeito. Mas você não precisa entrar, falar com o chat, alguma coisa. Não, a gente está indo para funcionalidades muito assim. Então, esse foi um processo longo, assim, que a gente teve de entendimento. E o Ícaro bateu muito nessa tecla, né? Da gente ter paciência, calma, né? Vamos esperar até para os modelos também melhorarem, né? Aí veio o chat 1.0, 2, 4, 3, enfim. A gente... Um ano e pouco foi do 1 pro 5. E entre outras, né? Então, assim, cada uma tem uma característica também, né? Mas foi um pouco isso, né? A gente está nesse momento de IA com muito cuidado. Não adianta usar IA por IA. E aproveitando falar sobre o momento, qual que é o momento de vocês no retrato, no recorte clientes? Quantos clientes vocês têm? Vocês estão em crescimento? Qual que é o plano para finalizar o 2025? Cara, olha, a gente tem hoje no Data, a gente está com 92 clientes. Lembrando, B2B não é uma coisa que você ganha escala assim, né? Então, a gente está com 92 clientes hoje. A gente tem diversos clientes que estão ali nas 500 maiores empresas, né, do país. Tem uma das maiores associações também estão com a gente, né? E o que a gente pensa que até o final do ano, a gente quer chegar ali a uns 110, 120 clientes. Espero chegar ali com isso esse ano. E ano que vem, né, a gente vai ter uma reunião de conselho agora para determinar o orçamento, já começar a pensar o orçamento do ano que vem. Aí já é diferente, porque o processo que a gente está pavimentando esse ano talvez possibilite que a gente consiga chegar ali numa quantidade de clientes que, sei lá, 160 clientes em 2027. Parece pouco, mas quando você pega o nosso ticket médio é mais alto, entendeu? Então, 160, 170, né? A gente vai tentar chegar a dobrar a base, mas eu acho que isso é muito, muito difícil de conseguir ainda, né? Interessante. Então, você estava comentando também que provavelmente você está começando você está pavimentando para um momento de captação. Exato. Então, Exato. você já foi investido pela Cedro, Isso. né, que é um fundo de investimento que normalmente investe em GovTechs, Uhum. e você vai para um momento de captação. Você entende que essa próxima captação ela vai ser ainda em Brasília ou você já está começando a visualizar VCs que estão fora? Não, na verdade, a gente fez uma coisa que eu até recomendo a todos também, assim, a gente tem uma coisa de caçar o VC, né? O Data fez uma coisa diferente. A gente se cadastrou em uma pancada de ferramentas, em pancada de ferramentas que registram startups no mundo todo, tá? E assim, isso permitiu que a gente fale com VCs do Brasil, com VCs do mundo todo, assim, literalmente uma vez a cada 2 semanas a gente recebe um e-mail ou um WhatsApp de alguém que está interessado na ideia, entendeu? Então, isso aumentou a facilidade com que a gente lida com isso, tá? Lógico que a gente garimpa, né? A gente entende quem não, olha, esse fundo não faz sentido. E alguns fazem, alguns quase foram, não deu certo, mas é isso, 99,9% não vai dar certo, né? Então, a ideia é que a gente agora está nesse processo, né? Que a gente chama de investimento, mas M&A também, né? Porque muitas vezes eles, enfim, podem comprar, porque tem CVC também, né? Que vem em contato com a gente, que a ideia deles, eles compram parte da empresa como investimento também, tiram alguns acionistas ali e mudam, né? De figura. Então, assim, a gente tem essa possibilidade, essa facilidade. Tem alguns que a gente olha e que a gente já tem mais facilidade para ligar e conversar e desenvolver um papo. A gente está falando com alguns já, em constante nesse momento. E aí vamos ver o que vai dar. Mas é isso, assim, a recomendação que eu dou é se cadastrem várias, para pra ninguém ter problema. Cara, você ficar caçando VC, você vai ficar louco, assim, você tem que... Não, eu já vi startup assim, pequena, cara, não, tem que contratar alguém para fazer isso. Não, cara, pelo amor de Deus, não precisa. Tem plataformas que fazem isso. Se você se cadastrar, todos bebem dessa fonte. Eles vendem esses dados para esses VCs, entendeu? E quando eles batem as teses lá, deixa tudo direitinho escrito e eles vão vir falar com você, entendeu? A gente já teve VC, cara, da Arábia Saudita, Dubai, já teve VC Nova York, vários vieram falar com a gente, entendeu? Só que as teses eles também
tem um desnível de proporção, né? O que é uma startup pequena aqui do que é lá, né? E converteu para dólar, já era. Exatamente. Aí eu vou falar com a gente, não, pô, cara, a gente não tem esse tamanho. Nossa, mas você tem uma maturidade. Sim, Brasil é ralação, querido. Aqui, você cria negócio aqui, você cria em qualquer lugar do mundo. É muito difícil aqui. Então, mas, enfim, tem essas diferenças, né? Entendi. Uma das reflexões que eu estava pensando na nossa conversa aqui era o porquê que a Data Policy ela é importante em Brasília. Você é de Brasília. Brasília é um dos principais centros políticos do país, se não o mais importante. O quanto que é relevante a Data Policy estar em Brasília para o momento da empresa? Olha, assim, isso foi, eu vou te falar, teve investidores que queriam investir no Data que criticaram isso. Ah, mas vocês estão em Brasília, vocês tinham que estar em São Paulo, né? Ou no Rio, ou Minas, né? Enfim. Cara, Pernambuco, né, também, enfim, os centros, assim, né, e, não sei o que, aí, cara, toda hora ouvindo isso. Hoje é diferente, hoje a gente escuta o seguinte, cara, vocês estão no lugar, sempre estiveram no lugar certo. Por quê? Qualquer decisão político-regulatória é top-down. Então, aqui vai ser ou um modelo para ser emulado nos outros estados, ou vai ser uma política federal que vai sair daqui e aplica-se no Brasil inteiro. Então, estar aqui é a melhor coisa que tem pra gente. É onde tudo tá acontecendo. Então aqui eu consigo saber até o que vai acontecer em políticas que vão ser colocadas em estados. Então, assim, para nós é o melhor lugar possível, né? Já foi até citado pra gente ter uma filial em São Paulo, abrir um escritório lá e tal. É uma coisa que a gente pensa também. Mas para outra questão. Empreendedor de tecnologia. Pensa em ter uma salinha lá em São Paulo, pelo menos particular. Pois é, entendeu? Mas assim... Provavelmente essas 500 empresas, top empresas, pô, grande parte delas tem em São Paulo. Mas você sabe, pro nosso caso, todas elas têm escritório aqui. Isso é verdade. Entendeu? A maior associação provavelmente está aqui também. Entendeu? Então, assim, é isso. A gente tá no melhor lugar, entendeu? E isso possibilita que a gente tenha também um contato muito forte com os órgãos que a gente... uns órgãos muito difíceis que a gente extrai dados e permite que a gente consiga ir falar com eles também, fazer cooperação, entendeu? É mais simples, né? E quando a gente consegue alguma coisa de dados aqui, a gente normalmente usa isso para fazer tentar uma cooperação em outros estados, coisas do gênero. Então, acaba que facilita também, né, nesse processo. Mas isso é uma realidade para qualquer GovTech que se instala aqui? Não, aí eu não posso falar isso, né? De fato, não. Eu acho que... Eu conversando com ele, ele falou assim, pô, se você fosse uma GovTech, eu vejo que o VC, os poucos VCs aqui que investem em GovTechs, eles têm esse anseio, procuram por outras startups como as nossas, para investir aqui em Brasília. Então, verdade. Um outro que é uma GovTech, que é forte aqui de Brasília também, é o Portal de Compras Públicas. Sim, pô, conheço. Então, é primo de investimento nosso, do mesmo time de investimento, né? Que é o Bruno Ladeira. Então, é o Lacerda também. Lacerda não, Ladeira, é isso. Aí então, será que isso é uma realidade para os futuros empreendedores ou os aspirantes? Ou quem está começando, estou fazendo uma GovTech, é o melhor lugar para se estar? Eu acho que não necessariamente, mas que vários, por exemplo, se você vai lidar com o portal, por exemplo, né? O portal ele também é o melhor lugar para ele estar aqui, né? Mas o que eu vejo, assim, não necessariamente. Na verdade, você tem que estar onde seu cliente vai estar. Esse é o ponto, né? Então, se mesmo que você beba de dados governamentais para você vender para o meio privado, ou você vai vender também para o governo, cara, se você for vender para o governo, e for uma venda, vamos colocar que é uma venda que você tem a possibilidade de vender para órgãos federais, o legal é que você esteja aqui, para depois você ganhar força e ir para outro lugar. Porque senão você vai para um território muito ramificado, né? Então, o que eu vejo, assim, depende. Na verdade, o que eu ia falar é assim, a mesma regra se aplica ao fato, esteja onde o seu cliente está. O meu cliente está aqui, então eu tenho que estar aqui. E aí, você comentou que a Data Policy passou por um momento de... E a skill, a habilidade mais importante para o empreendedor ouve o cliente. Porque uma vez que você ouve o cliente, você sabe o que ele está precisando, sabe quais são as principais objeções, exatamente, sabe como a solução contribui para a jornada dele. Então,
A gente é meio maluco com isso, né? Isso é importante. A gente fala direto. Por que vocês são malucos? Cara, assim, é uma coisa interessante, assim, não é por uma questão dessa vibe de startup nem nada, mas é porque a gente lida com um negócio tão complicado, cara, assim, mexer com política pública, né, que no fundo é isso, né, você tá mostrando os riscos e oportunidades em política pública pro cliente, né, é mais ou menos o fundo real temático, é esse. E o medo de você estar indo pro lugar errado é tão grande no nosso caso, o nível de cagaço é muito alto, é tão alto que a gente assim, o time de sucesso é pirado com isso. Então, é uma cultura que se instalou no Data. A gente fala realmente com o cliente. Até coisas que a gente quer fazer, a gente... Ah, você tem 5 minutos aí? Deixa eu te mostrar um negócio que eu tô fazendo aqui. Por causa disso que a gente conversou aquela vez, ou tal. Cara, eu tô pensando em fazer isso daqui, o que você acha? Entendeu? É bem assim, reto, sabe? Assim, é muito transparente. E o cliente também no Data, ele aprendeu a reclamar, né? Eu falo reclamar, não, mas é o feedback reclamado, né? Então, quando vê uma coisa assim, o sucesso como um todo, bate na Beth, a Beth já traz, e, assim, é na hora, não deixa esperar. Cara, ó, tá foda isso aqui, a gente percebeu 15, 20 tickets de atendimento que estão falando sobre isso daqui, cara, eles estão falando exatamente isso, entendeu? E elas não é só receber o ticket, eles conversam mesmo, eles fazem ligação, ó, para e liga, tá tudo bem, o que tá pegando? Mostra aí pra mim, aí faz um call, eles começam a ver. Então, virou uma prática. Então, o Data, aliás, a gente tem mais informação que a gente consegue processar dos clientes às vezes, entendeu? Então, acho que a gente se perde, sinceramente. O cara, nossa, peraí. A gente falou com 3, não sei o quê, mês passado, não sei quantos. Aí a gente, não, alguém esqueceu de anotar um detalhe, né? A gente tem um lugar que a gente anota, mas, putz, passou. O cara, quem é que falou isso? A gente falou com um monte de gente. Aí começa até um processo diferente ali. Mas é um pouco isso, é porque realmente a gente tem um nível de cagaço muito alto. Mas isso também permitiu que a gente, nos nossos concorrentes, hoje o Data é considerado, por exemplo, por causa dessa característica, hoje a gente é considerado, assim, disparado o melhor suporte possível que você imaginar, assim. O pessoal fala, tem um mantra lá a Beth, aliás, os clientes, a Beth conhece até o filho do cachorro, o nome do cachorro. Gera um ponto, assim, que é absurdo o nível de contato, às vezes. Até tem cliente que fala, Beth, para de me ligar. Ela tá falando isso, ela vai falar, putz, você tá falando mal de mim. Mas o time de... Bem, continua. Mas o time de sucesso foi mal, viu, mãe? Mas assim, o time de sucesso é muito forçado nisso mesmo, assim, porque o objetivo é esse, querem ter certeza que aquilo ali, se tá com problema, cara, a gente tem que resolver, né? E aí a gente começa a trabalhar, mas também não é mudar assim, é tipo, tá, ok, estamos com um problema aqui. Tá, aí eu vou, bato lá no Ícaro, a gente começa a conversar, começa a ser, aí, tá, putz, mas isso aqui vai entrar onde no roadmap? Putz, cara, a gente vai ter que deixar aqui que isso aqui, vamos fazer um grau de importância. E tem umas coisas que são muito de onda, né? O cliente tem umas ondas de importância, um ano não é, o outro parece que vão morrer. Isso é uma constante, então a gente tem que estar muito atento com isso, cara, tem que ir surfando muito bem e não deixar de escutar o cliente. Se você começar a fazer coisa que você não tá ouvindo, você tá lascado. Eu acabei de me tocar que eu não te perguntei, e pode ser muito legal você contar um case pra gente. Esse cliente entrou nesse momento, a gente entregou a solução para ele e ele cresceu pra caramba, ou ele impactou X milhões de pessoas. Porque quando a gente fala de políticas públicas, a gente está falando de uma canetada, de uma decisão, de uma lei que impacta educação, saúde, energia, né, que é o setor, a refrigeração. Então, conta pra gente um case de um cliente de vocês que usou a solução, teve essa transformação e entregou um resultado relevante para ele e para o cliente dele. Deixa eu pensar aqui Vamos pegar aqui um da minha época, assim, né? Quando eu tava muito ali no sucesso também. É porque o founder tem isso, né? Você faz tudo, né? Tem uma lenda aí que fala que até um momento de MRR o founder começa a sair, eu já começo a achar que isso aí é história, cara. Você vai e volta, não tem jeito. Tem um... Vou falar mais de um cliente que é mais organização social, não vou poder falar o nome dele, tá? Não precisa. Mas tem um cliente específico que ele lidava com direito de mulheres, tá? E, cara, assim, a ferramenta teve um momento muito sério em que teve uma série de decretos e também projetos que eles estavam muito problemáticos para o direito das mulheres, tá? E foi fundamental, na hora que a gente informou mudanças, tanto que estavam vindo de decreto,
tá? No governo anterior isso, quanto lá dentro do legislativo, alertou o suficiente para que eles conseguissem ter reuniões lá dentro do governo para que esse tipo de coisa não passasse, no sentido de, olha, amenizou o impacto. E, cara, esse cliente veio falar comigo, assim, né? Ele falou, cara, se não tivesse alertado, cara, se a gente não tivesse tido isso, se a gente não conseguisse entender o que estava acontecendo a tempo, a gente não ia conseguir ver isso. Esse é um dos casos, né? Teve outros casos de clientes que, assim, evitaram prejuízos bilionários, assim, por causa de evitar que um projeto de lei, vendo que o projeto estava caminhando ali para uma aprovação, que se fosse aprovado, cara, uma quantidade de impostos a ser aplicada ali especificamente no setor dele, que seria o fim de um setor inteiro de negócio, entendeu? Então, assim, a gente já teve casos em que, assim, eu não posso te mensurar, mas já teve casos, assim, mensuração, não posso falar quem, mas já teve clientes que já evitaram bilhões de prejuízo com a ferramenta do Data. E, ao mesmo tempo, em paralelo, clientes que cuidam da questão social, que evitaram de ter uma perda de cunho social tremenda. Nesse caso, Direitos da Mulher, mas já teve cliente do meio ambiente, nossas organizações, que evitaram de que certas coisas fossem passadas lá por causa da ferramenta de monitoramento, né? Então, assim, evitou um dano ambiental extremamente alto ou uma perda ali para uma unidade de conservações, etc. Então, isso é um ponto, assim, que a gente... E não estranha não, tá, gente? Eu não posso falar o nome mesmo. Eu tenho causa de confidencialidade, não posso. Mas, assim, só para você ter uma ideia disso. Então, é muito real, é tangível mesmo, tá? E também já aconteceu, assim, de cliente falar, putz, eu não vi, cara. O negócio foi aprovado, pelo amor de Deus, entendeu? Não consegui ver a tempo, aí queria brigar com a gente e tal, mas na verdade foi avisado, mas não prestou atenção também, né? Deixou passar. Isso também já aconteceu várias vezes. E assim, foram momentos muito tensos, assim, com esses clientes, mas que depois, putz, cara, eu não vi, realmente passou ali e eu não percebi. E é isso, quer dizer, às vezes é uma canetada, igual você falou, tá? Ou reverter canetada, porque quando é decreto, né, quando é ato do executivo, às vezes já foi, porque já foi colocado. Mas há tempo ainda de você falar com o governo federal, estadual, etc., para que ocorra uma negociação sobre aquilo, porque às vezes eles não entendem o impacto que vai ter, tanto no setor empresarial, quanto no setor social, cara. Então, o governo, ele faz o melhor que ele pode, mas ele vai errar. Ele não vai ver todos os lados. Então, por isso que é importante a ferramenta do Data, entendeu? Ele vai conseguir ver, às vezes, quando o governo não está enxergando uma coisa, está indo de um jeito, ele fala, não, peraí, calma lá. Aí vem o profissional de regulatório, vem o profissional de jurídico, vem o profissional de relações institucionais, justamente para... Aí eles vão lidar com o que está acontecendo, entendeu? Então é uma ferramenta super estratégica para quem lida com grandes números de negócios ou de pessoas, de impacto. Exato. E a ferramenta ela facilita essa visualização mais rápida, um posicionamento estratégico mais... Só para você ter uma ideia disso aí que você acabou de falar, o volume, hoje, para eu e você que somos um empresário, para a gente estar em compliance, a gente está seguindo essas regras, saber quais são as regras, são em média 3 mil leis, tá? São 3 mil leis que a gente tem que saber, federal, estadual, municipal, no nosso caso distrital, enfim, mas a média é essa. Mudanças regulatórias que acontecem no Brasil só no setor tributário, que é os dados do IBPT, são mais de 700 mudanças tributárias federais. Vai para o estadual municipal. Então, se você pega o legislativo, ou seja, a gente está falando de mudanças diárias na casa de 1.500, 2.000 mudanças político-regulatórias estão acontecendo todo dia no Brasil todo. Tô louco. Eu sei, tipo, 10 leis. Empresário comum? Cara, não tem como você... Entende? Então, a empresa que já tem um certo porte para fazer isso, cara, isso é estratégico demais. Tem que lembrar que o PIB brasileiro, mais de 50% dele é gerado pelo próprio Estado. Então, essas empresas, de certa forma, dependem dessas decisões. Então, só para lembrar o porquê que a ferramenta do Data ela é importante por causa disso. Porque, querendo ou não, essas empresas e as organizações sociais vão ser impactadas por uma decisão do governo. Não tem como, cara. Não tem como fugir. Entendeu? Então, quem está observando já está na frente do jogo. O ponto é esse. Entendeu? E essa plataforma, ela é, beleza, contratada B2B, tem implementação, você paga uma mensalidade.
você falou que a maioria dos seus... Não, você tem 92 clientes e dentro desses clientes tem empresas que estão entre as maiores. Mas você falou que a gente tem aí, somos 20 milhões de empresários e nós, empresários, temos que saber 3 mil leis. Em média por aí. Como é que eu faço para deixar isso acessível para todos os empresários? Existe como? Então esse é um graal que a gente quer chegar, né? Mas a complexidade de, por exemplo, o seu setor de atuação é completamente diferente do meu. Então você vai ter regulações extremamente específicas para você do que é diferente para mim, por exemplo, tá? Então, assim, a dificuldade tá de você saber peneirar isso. Então, esse é um ponto que a gente espera um dia chegar a esse ponto de conseguir elucidar isso para qualquer empresário, entendeu? Ou qualquer organização. Ela entender, a partir de onde ela tá, ela saber ver isso daqui pelo menos. Então, esse é um grau. Hoje, para chegar nisso daí, cara, porque você tem que ter a conexão do que está regulamentamente conectado. Aí, no executivo a gente já consegue. Em alguns outros estados também. Mas, cara, vai descendo o nível, chega no municipal, entendeu? A gente está desenvolvendo tecnologia para isso. Entendeu? Pô, que top, velho. Eu já tá caminhando aqui pro finalzinho. Então, já. vamos lá. Eu tenho muito orgulho quando eu ouço, não, quero estar em Brasília, vou fazer em Brasília, porque é importante estar em Brasília. Sim. No caso, trabalho com alimentos, com refrigeração, e a gente está no mundo do Brasil, né? A comida, o peixe que sai lá, o açaí. Com certeza. Passa por aqui e vai lá pro sul. E você tá do lado da Anvisa também, né, cara? Tem a Anvisa que é aqui do lado, tem o agro que está aqui do lado também, produzindo, escoando pelos portos. Então, a gente saber que tem companheiros que desenvolveram suas startups com base em tecnologia em Brasília para fomentar o ecossistema é de deixar o coração quentinho. Mas fácil não foi, né, Não bicho? faz fácil. É foda, não cara. Não é fácil. Tem horas da vontade de desistir, viu? Tem horas que você para, assim, várias vezes eu já parei. Eu falei, caraca, bicho. O que eu tô fazendo? Não, e família, nossa, tá acabado. Não, eu tô todo fugido, cara, assim, né? Minha filha, nossa, pai, você tá ficando careca, você tá ficando cabelo branco, meu Deus. Mas é porque não é fácil, todo dia é um negócio totalmente diferente, assim, né? É uma jornada que você escolhe. Assim como, quem trabalha com vendas corporativas, dá rala pra caramba. Sim, com certeza. Tá estressado. Conheço pessoas que têm doenças autoimunes porque tá lá pressão ali, uma né? casa incrível nos Estados Unidos, mas acabou por causa da pressão, do estresse, né? Se desenvolveu como profissional, mas acabou desenvolvendo isso por causa do estresse que envolve aquela atividade. Aí aqui a gente tem essa dificuldade, né, cara? Eu vejo assim... ainda acho... Eu tenho essa... Já tem muita coisa, a gente tem a FAP, que tá sempre, né? Cada vez mais se aperfeiçoando, mas assim, eu vejo que precisa de mais coisa aqui, cara. Eu acho. Sabe? Vamos falar rapidinho sobre o ecossistema, então, cara. A gente falou sobre o TEIA, que é um espaço onde vocês estão, que é hoje lá reúne algumas startups da Caixa. Tem o Impact Hub, que é um outro ecossistema legal aqui em Brasília. Sim. Tem o Parque Tecnológico, inclusive o Impact Hub já foi sede da Polos. Tem uns clientes nossos que estão lá, né? A gente até brincou uma vez que a gente ia se mudar pra lá, o marketing sabe ali. Eu falei, não, vamos lá não, pelo amor de Deus, imagina, não ia ter paz, cara. Eu saí falando. Já dá de cara com o Fala, putz, cara, me ajuda aqui, putz, tá. Enfim, brincadeira à parte. E o Softal, que é onde a gente está. Tem como você falou, né? Parece que o ecossistema de Brasília ele é um voo de galinha. O que é esse impulsionamento do voo de galinha? O que eu vejo como um dos agentes que fazem essa roda girar é a FAP. Ela tem sido realmente sim. A gente está agora já finalizando tem um edital aberto da FAP, do Start by o 2. Da etapa. O segundo, né? O segundo. São 3, né? São 3 bets que vão acontecer e incentivando o desenvolvimento de 100 startups todo ano. Então eu vejo que chega essa grana, vários milhões de reais, são dezenas de milhões de reais para desenvolvimento das startups, mas a grande maioria vai morrer. Isso é fato. Porque o que eu vejo, assim, não é que a gente não tem iniciativa do governo, mas eu vejo que é porque eu acho que há uma falha em entender que existem várias fases que o empreendedor ou que a empresa tem.
Então, por exemplo, é uma crítica que fazem muito a questão de financiamento perdido, que é o caso da FAP, etc., né? Que é destinado ou é fundo perdido, né? Às vezes você está dando dinheiro, mas a pessoa não validou aquilo, ela não tem noção nenhuma que ela vai fazer. Tem o momento da empresa e do empreendedor. Exatamente. É a maturidade dele. Exatamente. Então, assim, o que falta que eu vejo é uma melhor integração desses processos, entendeu? E ver qual deles está faltando aqui. E por isso que a gente fala que é voo de galinha, porque parece que às vezes eles conseguem se juntar melhor, aí você voa mais, você vê que as startups... E outros momentos que não. Cara, eu não sei nem te dizer quantas startups da minha época, da minha geração, assim, a gente acha que praticamente todas morreram. Tem uma ou duas que estão... Se é que estão, entendeu? Acho que talvez seja só a gente. Tem um mapa que o Sebrae lançou no mês passado. São 490 startups. Sendo 48% delas, 200 e tantas, 240 startups, não faturam. Pois é, tá vendo? 10 a 15%. Estão presos ainda naquela fase de ideia, talvez, enfim. O Sebrae faz um papel, faz o papel de empreendedor, né, ideia deles, do Empretec e tal, mas assim, eu acho que essas coisas têm que se melhor conectar. Um programa do Sebrae se conectar com a FAP e ter uma linha clara de, por exemplo, a capacitação do empreendedor é extremamente importante. A ausência do ego, né, que a gente fala, o empreendedor não pode ficar chateado com as coisas, né? Quando você errou, tenta de novo, não errou, de novo. Então, assim, a ideia de você capacitar é um problema, você trazer também capital privado para cá, porque não é só o capital público que vai ser a solução. O privado, ele vai cobrar que a ideia dê certo. Ponto. É isso, entendeu? Ele vai falar, cara, quero meu dia de volta. Eu tenho que ter o meu exit no final ali. E aí? Entendeu? Então, isso faz você, cara. Você tem que correr atrás, né? Não é tão lindo assim, tá, gente? É meio desesperador. Deixa a dica. Finalizando o papo, a gente passou pelo momento, explicou o porquê, como que você faz, qual é o momento da empresa, qual que é o graal, né, da operação. Falamos sobre o ecossistema, falamos sobre VC, falamos sobre dificuldade. Então, falamos sobre tudo, né? Os dois lados da moeda. Eu queria que você deixasse um recado para a galera, né, empreendedores aí, essa última dica. Pensem na audiência. É aquela, se você tivesse frase final, né? 30 segundos para dar uma dica para o empreendedor. O pitch deck ali, o elevator pitch. Pitch. Cara, eu acho que assim, primeira coisa, acho que uma das coisas que eu normalmente falo, o Sebrae às vezes chama a gente para conversar e tal, são duas coisas que eu levo muito a sério. Um é resiliência. O outro é ética de trabalho. Então, assim, por que essas coisas têm que andar juntas pra mim? Resiliência, cara, porque, bicho, você vai ter cliente que vai... Vou até olhar pra cá, você vai ter cliente que vai te humilhar, vai ter cliente que vai falar coisas horrorosas pra você. Você não vai conseguir vender, às vezes, entendeu? E a resiliência tá nisso, porque o ato da venda você já sabe, cara, é 2% que você vai conseguir fazer ali, entendeu? Da porrada que você vai ficar tomando, desde do funil todo. Então, você tem que saber vencer ou não. Essa é a primeira coisa, né? Só que isso devasta realmente a cabeça de algumas pessoas, cara. Sim, eu já vi empreendedor de startup, cara, sucumbe. E a segunda ética de trabalho, o que significa isso, cara? Todo dia você ter a constância do que você está fazendo. Então, se tem uma coisa que nesses 8 anos eu fiz e eu posso falar, é essa ética de trabalho. Cara, acorde, levante, trabalhe, durma, trabalhe de novo, acorde de novo, trabalhe de novo. Porque se você não tem essas duas questões, o Brasil já é foda pra caramba, cara. Entendeu? A gente já sofre pra caramba pra fazer uma empresa aqui. Se essa parte pessoal não funciona com você, aí realmente vai chegar uma hora que você vai travar. Entendeu? Assim, são coisas que eu sempre falo, porque não é bonito. O empresariado não é bonito. Startup parece que a gente tá aqui, né? É lindo, é um momento legal, eu tô aqui. Cheguei aqui, tava esbaforido, você viu. Deixa eu lavar meu rosto, cara, tava suando. Porque a gente tá correndo o tempo todo. Sai de uma reunião, vai pra outra, sei o quê. Não é uma coisa, às vezes, agradável, entendeu? O agradável tá na hora que você vence um contrato. Eu, pelo menos, sou assim, eu sou muito competitivo comigo mesmo. Então, cara, eu consegui um contrato, cara, putz, cara, sabe? Valeu a pena aquela maluquice toda. Então, assim, é isso. Tem que ser resiliente, as coisas que vão acontecer, porque vão acontecer e vai acontecer problema pra caramba.
e você tem essa ética de trabalho, porque você não pode parar, você tem que ter a constância. Entendeu? Deixa pra gente aí contatos. Como é que faz pra encontrar o Edu? Como é que faz pra entrar no site da Data Policy, Instagram, mídias? Vamos lá. O Edu, eu tô no LinkedIn, pessoal. Estou sempre à disposição. Aliás, eu sempre converso com muito pessoal de startup. Não consigo sempre responder na hora, mas sempre, às vezes, o pessoal marca para tomar um café, eu marco no final de semana. A esposa ali, às vezes, fica brava comigo, mas é o horário que eu tenho. É o tempo que dá. Mas no LinkedIn, é só procurar lá Eduardo Reis Alexandre, eu tô lá. E no Datapolicy, você entrar no www.datapolicy.co, não .com.co, e ali vocês vão pegar tudo que é o Datapolicy, inclusive a mídia social também. Aí já tá lá Instagram, vai estar tudo lá certinho. Qualquer coisa, ou precisando de um ânimo, pode falar comigo aí que a gente dá um help. Faltou alguma coisa, marketing? Faltou alguma coisa? Ela disse que não. Valeu, cara. Prazer. Obrigado, nada. Obrigado. Galera, nossas mídias aí, aqui, minha câmera. Se tiver alguma dúvida, quiser encontrar com o Edu, quiser indicar algum convidado para a gente trocar uma ideia aqui, saber como é que é o sistema empreendedor de Brasília, fiquem à vontade. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês. Um abraço.